Graça e paz, meus irmãos. João 14, 26, a palavra diz que o Espírito nos guiaria em toda a verdade e justiça e nos faria lembrar das coisas que Cristo disse. Nos faria lembrar. Isso é um memorial. Em João 16, 8 a 11, o Espírito convenceria o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Então, isso está fazendo novamente menção de uma memória. Só que nós olhamos para a igreja hoje e nós vemos que seria impossível, a não ser os remanescentes, né? Porque nós temos as 7 igrejas do Apocalipse que dentro do dispensacionalismo trazem um caráter mostrando o estado espiritual da igreja no decorrer da história, né? Culminando no fim dos tempos, em que iria ser caracterizada por uma igreja voltada para o materialismo, ela tentando se preencher com o entretenimento, com o poder, com a luxúria, com a busca por sua autorrealização. Seria uma cura superficial, né? Uma cauterização, de acordo com Jeremias capítulo 8, verso 11, quando diz: curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo há paz quando não há paz. Não pode haver paz sem a paz verdadeira, a de Cristo. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. E nós falamos sobre uma autossatisfação, autorrealização, porque essa igreja está do lado de dentro, dizendo que está rica, abastada e que não precisa de coisa alguma. Verso 17 de Apocalipse 3. E nós vemos Jesus do lado de fora, batendo a porta. Então, essa igreja está sendo guiada pelo Espírito? Essa igreja está sendo guiada pela palavra? Por certo que não. A não ser os seus remanescentes, pessoas que entenderam, né, de fato, pelas Escrituras, não abandonaram as Escrituras em nenhum momento, e essa sim tem um memorial diante de Deus, como aquilo que foi ordenado na Páscoa, né? O Senhor Deus tira o povo de Israel da terra da servidão, da terra do Egito, né? E os põe em liberdade por causa do Cordeiro, por causa do sangue e da obediência daqueles que ouviram então a instrução de Deus através de Moisés. E nós sabemos que nós um dia também, como igreja, estivemos no Egito, porque Colossenses 1,13 mostra que Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, sempre da noite para o dia, por causa do sangue, então postos em liberdade. A Páscoa, ela encabeça o plano salvífico do Senhor, que está descrito ali em Levítico capítulo 23, onde tem caráter profético, escatológico, aplicação pessoal, apontando para Cristo. A centralidade é Cristo, o Cordeiro, o sangue, a libertação. Porque Lucas 24, 27 nos mostra que toda a Escritura fala de Cristo, a espinha dorsal do Antigo Testamento. Colossenses 2,17, a sombra daquilo que viria, a projeção como um projetor que iria mostrar de fato aquilo que viria, que é perfeito, aponta para Cristo. Paulo tenta persuadir os judeus ali, em Atos 28 e 23, testemunhando pela lei e pelos profetas, mostrando que toda a Escritura fala de Cristo. Então nós temos a completude nas 7 festas do Senhor para Israel, a partir de Israel para todas as nações, porque deveria ser pregado a todas as nações, sendo encabeçada pelo agora a cabeça do ano, como ano litúrgico e espiritual, pela Páscoa, o Pessar, ou seja, que o anjo da morte passaria e iria ferir aqueles que não têm o sangue como marca de libertação. Deus não precisa ver o sangue, mas aquilo era para que o povo tivesse uma identidade, o povo tivesse onde pegar, aonde se apoiar. Por isso que Hebreus 12 mostra que nós devemos olhar firmemente para Jesus, o autor e o consumador da fé. A Páscoa, ela encabeça, como eu mencionei, o plano salvífico do Senhor até a restauração de todas as coisas, né? Até a consumação dos séculos, até a vinda de Cristo. Primeiro nós temos Páscoa, pães asmos, que é um dos elementos, né, que Paulo se dirige em 1 Coríntios capítulo 5, versos 6 a 9, mencionando os pães asmos, que é uma festa cheia, né, a segunda festa, que deveria ser comemorada durante 7 dias, assim como o tabernáculo, que não poderia haver fermento nenhum, ou seja, essa nova vida faz com que nós venhamos ser propriedade particular do Senhor, nos esvaziando de nós mesmos, à semelhança dos sentimentos
deve haver em nós, como houve em Cristo, né? Filipenses capítulo 2, versos 5 a 11. Depois nós temos as primícias, né? Mostrando a ressurreição. Depois, mais à frente, nós temos o Pentecostes, para que o povo não, entre as festas de primavera e as festas de outono, nós temos uma que ainda é comemorada próxima da primavera, mas meio que na metade do caminho, para que o povo não se dispersasse, né? Então nós temos o Shavuot, a festa das semanas, 50 ou 52 dias após a Páscoa, que é mais conhecido de forma latinizada como Pentecostes. Depois nós temos as festas de outono, as 3 últimas festas, que ainda está por vir, trombetas, expiação e tabernáculo. Então todas elas encabeçadas pela Páscoa. Quando Deus tira o povo de Israel do Egito, ele mostra que aquilo seria um memorial. Êxodo 12, 14, e depois nós vemos os versos 26 e 27, que aquilo deveria ser passado de geração a geração, para que nós não nos afastássemos do significado que tem caráter de vida eterna. E nós vemos esse memorial também na ceia do Senhor, em Lucas 22, 19, Jesus dizendo, em memória de mim. Depois nós vemos Paulo já celebrando essa Páscoa do Senhor, essa ceia do Senhor, lá em 1 Coríntios capítulo 11, verso 24 e 26, que o apóstolo Paulo dizendo, em memória de mim, e que nós, como igreja, fazendo isso, nós iríamos anunciar, ou seja, pregar a Páscoa até que ele venha. Então nós não temos autorização para nos misturar, trazer uma miscigenação espiritual, modificando o sentido e achando que tudo está normal. A igreja não está sendo guiada, a não ser os remanescentes. Então nós temos que permanecer na fé bíblica, nós temos que entender de fato o caráter das festas de Israel. Não precisamos comemorar as festas de Israel para sermos salvos, nós somos salvos pela fé em Cristo, mas a simbologia de todas essas festas, principalmente da Páscoa, nos mantém ligados ao verdadeiro significado. Deus abençoe.